Se o senhor conseguir pagar por uma única diária do nosso quarto mais simples, eu pessoalmente lhe dou a suíte presidencial de presente. A risada do gerente ecoou pelo saguão luxuoso, um som cortante que fez todos os funcionários se virarem para observar a cena humilhante. Ali, parado no meio do mármore polido, estava um homem de botas sujas de terra, calça desbotada e uma camisa simples, claramente fora de seu ambiente. Quem nunca se sentiu julgado pela aparência? Quem nunca teve seu valor medido pelas roupas que veste ou pelo carro que dirige? É uma dor silenciosa, uma humilhação que muitos de nós engolimos em silêncio, sonhando com o dia em que poderíamos provar que as aparências enganam. Para aquele homem, um criador de gado que passou a vida sob o sol forte, aquele momento poderia ter sido o fim. Até que, com um sorriso calmo e um olhar firme, ele ergueu o celular. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma resposta, mas uma reviravolta tão espetacular que paralisou cada pessoa naquele hotel. O gerente, que antes ria, ficou pálido, e o dono do estabelecimento foi chamado às pressas. Nesta história, você vai descobrir como uma única ligação não apenas calou a arrogância, mas mudou o destino de um hotel inteiro para sempre. Gostou deste começo? Então deixe o seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como esta. Comente seu nome e de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder a continuação desta jornada incrível. Agora, vamos à história. A viagem tinha sido longa e poeirenta. Gustavo dirigiu por mais de 6 horas, atravessando estradas de terra que se transformavam em asfalto liso à medida que se aproximava da capital. O cheiro de campo, de terra molhada e de gado, ainda estava impregnado em suas roupas e em sua caminhonete. Era um cheiro que para ele significava lar, trabalho duro e uma vida de honestidade. No entanto, ele sabia que na cidade grande, esse mesmo cheiro era traduzido de outra forma, como simplicidade, falta de sofisticação, talvez até pobreza. Ele estava ali para a maior feira de agronegócios do país, um evento onde fortunas eram negociadas e o futuro de sua fazenda seria decidido. Cansado, tudo o que ele queria era um bom banho e uma cama confortável no melhor hotel que encontrou anunciado na internet. Ao parar sua caminhonete robusta, coberta por uma fina camada de poeira vermelha, em frente à fachada espelhada do grande hotel imperial, ele sentiu os olhares. O manobrista, um jovem de uniforme impecável, hesitou por um instante antes de se aproximar, o sorriso profissional um pouco forçado. Gustavo entregou a chave com um aceno de cabeça e um boa tarde, e caminhou para as portas giratórias de vidro. Ao entrar, o contraste foi imediato. O ar-condicionado gelado, o perfume suave que flutuava no ambiente e o brilho do piso de mármore que refletia os lustres de cristal. Era um mundo completamente diferente do seu. Ele se aproximou do balcão da recepção, sentindo-se um pouco deslocado. Sua camisa xadrez, embora limpa, estava amassada pela longa viagem. Suas botas, apesar de serem de couro da melhor qualidade, carregavam as marcas de seu trabalho. Ele esperou pacientemente enquanto a recepcionista atendia uma chamada, olhando ao redor. Via homens em ternos caros e mulheres com joias cintilantes conversando em voz baixa. Ele não se sentia intimidado, apenas um observador de um universo que não era o seu. Quando a moça finalmente desligou o telefone, ela olhou de cima a baixo, um movimento rápido, quase imperceptível, mas que Gustavo conhecia bem. Pois não? Ela perguntou, a voz polida, mas fria. Boa tarde. Eu gostaria de um quarto, disse ele, a voz grave e calma. O senhor tem reserva? Não. Eu decidi de última hora. Vocês têm alguma suíte disponível? A melhor que tiverem, de preferência. Preciso de espaço e conforto para descansar bem. A recepcionista piscou, surpresa. Ela olhou novamente para as roupas dele, para suas mãos calejadas que repousavam sobre o balcão de mármore. Uma sombra de desconfiança passou por seus olhos. Nossa melhor suíte é a suíte presidencial. Ela é bastante exclusiva. O valor da diária é consideravelmente alto. Ela fez questão de enfatizar a última parte, como se estivesse lhe dando a chance de repensar seu pedido ousado. Gustavo apenas sorriu. O valor não é problema. Se ela estiver livre, eu fico com ela. A atitude da recepcionista mudou de desconfiança para um leve desdém. Ela claramente não acreditava nele. Virou-se e chamou em voz baixa, Senhor Fábio, por gentileza. Do escritório atrás da recepção, surgiu um homem de meia-idade, com um terno cinza perfeitamente alinhado e um ar de superioridade. Era Fábio, o gerente.
Ele se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos. Em que posso ajudar? Perguntou, dirigindo-se à recepcionista, mas olhando de soslaio para Gustavo. Este senhor, começou ela, com uma entonação que deixava clara sua opinião, deseja se hospedar na suíte presidencial. Sem reserva. Fábio finalmente fixou seu olhar em Gustavo. Foi um olhar avaliador, rápido e cruel. Ele varreu o criador de gado da cabeça aos pés, e um pequeno sorriso de escárnio se formou no canto de sua boca. A suíte presidencial? O senhor tem certeza? Talvez um de nossos quartos padrão seja mais adequado. A sugestão implícita era clara. Gustavo sentiu o sangue esquentar, mas manteve a calma que a vida no campo lhe ensinara. Lidar com gado bravo era um ótimo treino para manter a paciência com gente arrogante. Tenho certeza. Sim. Eu vi as fotos na internet. Parece um bom lugar para descansar. Está disponível ou não? A insistência de Gustavo pareceu divertir o gerente. Ele se encostou no balcão, cruzando os braços, e decidiu transformar a situação em um pequeno espetáculo para sua equipe. Ele queria deixar claro que aquele tipo de gente não pertencia ao seu hotel de luxo. Olha, meu amigo, disse Fábio, o tom deliberadamente paternalista e ofensivo. Vamos ser francos. Este é um estabelecimento de alto padrão. Nossos hóspedes são diferentes. A diária da suíte que o senhor quer custa mais do que essa sua caminhonete lá fora, provavelmente. Alguns funcionários próximos baixaram a cabeça, constrangidos. Outros, porém, sorriram discretamente, cúmplices da humilhação. Gustavo permaneceu em silêncio, o olhar fixo no gerente. Ele deixou que Fábio continuasse a cavar seu próprio buraco. Eu vou lhe fazer uma proposta, continuou o gerente, agora falando mais alto, para que todos pudessem ouvir. Ele apontou para um quarto simples no final do corredor, cuja porta de serviço estava visível. Se o senhor conseguir pagar por uma única diária do nosso quarto mais simples, à vista, agora, eu pessoalmente lhe dou a suíte presidencial de presente. O que me diz? Então, ele riu. Foi uma risada alta, debochada, que ecoou pelo saguão silencioso. Era o som da arrogância, do preconceito, do julgamento baseado unicamente nas aparências. A recepcionista sorriu, vitoriosa. O manobrista, que acabará de entrar, observava a cena com uma expressão de pena. Gustavo não mudou sua expressão. Ele esperou a risada do gerente morrer. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Todos os olhos estavam nele, esperando sua reação. Esperavam que ele baixasse a cabeça, murmurasse um pedido de desculpas e saísse pela mesma porta por onde entrou, voltando para o seu mundo de poeira e simplicidade. Mas Gustavo não fez nada disso. Com uma calma que desarmou a todos, ele enfiou a mão no bolso da calça. O gerente Fábio sorriu ainda mais, pensando que ele pegaria uma carteira fina com pouco dinheiro, pronto para a humilhação final. No entanto, o que Gustavo tirou do bolso não foi uma carteira. Foi um celular simples, com a tela um pouco arranhada. Ele o ergueu lentamente, o olhar nunca se desviando do rosto presunçoso do gerente. Sua proposta é interessante, disse Gustavo, a voz tranquila, mas com um peso que antes não estava lá. Mas eu tenho uma contraproposta melhor. Ele discou um único número na tela do celular e o levou ao ouvido. O gerente revirou os olhos, impaciente. A cena estava se arrastando mais do que ele gostaria. Daniel? É o Gustavo, disse ele ao telefone. Do outro lado da linha, uma voz respondeu. Gustavo continuou. Estou aqui no seu hotel na capital. Tive uma recepção peculiar. Acho que você precisa descer aqui no saguão. Temos um problema de gestão para resolver. O sorriso de Fábio congelou. O nome Daniel ecoou em sua mente. Daniel era o nome do dono do hotel. Um homem poderoso, quase uma lenda, que raramente aparecia e que ele, em 5 anos de gerência, só tinha visto 2 vezes. A possibilidade de ser um trote passou por sua cabeça, mas havia algo na tranquilidade de Gustavo, na certeza em seu olhar, que fez um suor frio brotar em sua testa. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem de botas sujas que conhecia o dono pelo primeiro nome? O nome Daniel pairou no ar como uma sentença. O rosto de Fábio, antes vermelho de tanto rir, perdeu a cor rapidamente, assumindo um tom pálido, quase acinzentado. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. A mente do gerente trabalhava em alta velocidade, tentando processar a informação. Poderia ser um blefe, um golpe de sorte.
Talvez existissem muitos Daniels no mundo. Mas, no fundo, um medo gelado começava a se instalar em seu estômago. A postura de Gustavo não era a de um mentiroso. Era a de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. A recepcionista, que antes compartilhava do divertimento do chefe, agora olhava de Gustavo para Fábio, a confusão e o medo crescendo em seus olhos. Os outros funcionários, que antes tentavam disfarçar os sorrisos, agora estavam completamente sérios, fingindo estar ocupados com tarefas inexistentes, mas com os ouvidos atentos a cada palavra. O silêncio no saguão era tão profundo que se podia ouvir o zumbido suave dos computadores da recepção. Gustavo permaneceu ao telefone, ouvindo a voz do outro lado. Sim, estou aqui no balcão. Não se preocupe, eu espero. Ele desligou a chamada e guardou o celular no bolso, o mesmo gesto calmo de antes. Então, ele voltou seu olhar para Fábio. O sorriso havia desaparecido do rosto do criador de gado. Em seu lugar, havia uma expressão neutra, quase indecifrável, o que era ainda mais aterrorizante para o gerente. O senhor Daniel está vindo, anunciou Gustavo, a voz ainda no mesmo tom tranquilo. Não era uma ameaça, era uma constatação. Fábio tentou recuperar a compostura. Ele ajeitou o nó da gravata, que de repente pareceu apertada demais. O senhor Daniel? O dono do hotel, gaguejou, a arrogância completamente evaporada, substituída por uma ansiedade trêmula. Ele mesmo, confirmou Gustavo. É um velho amigo. Um bom amigo. A mente de Fábio disparou, repassando os últimos minutos. A risada, as palavras debochadas, a oferta humilhante. Cada detalhe agora parecia um prego sendo martelado em seu caixão profissional. Como ele pôde ser tão estúpido? Anos construindo uma carreira, uma reputação de gerente eficiente e impecável, tudo desmoronando por causa de um julgamento precipitado, de um preconceito ridículo. Ele olhou para as botas sujas de Gustavo, para sua camisa amassada, e pela primeira vez não viu um homem pobre, mas sim um homem que não precisava de roupas caras para provar seu valor. Um homem que tinha o número pessoal do dono do hotel mais luxuoso da cidade. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Fábio. O saguão, antes um lugar de poder para ele, tornou-se uma câmara de tortura. Cada tic-tac do relógio de pêndulo no canto era um martelo batendo em sua cabeça. Ele tentou falar, formular um pedido de desculpas, mas as palavras não saíam. O que ele poderia dizer? Desculpe, eu humilhei porque pensei que o senhor era pobre. Seria ainda pior. Enquanto isso, Gustavo simplesmente esperava. Ele se encostou no balcão, observando o movimento do lado de fora, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Essa tranquilidade era o que mais desestabilizava o gerente. Não havia raiva, não havia um ar de eu te avisei. Havia apenas uma calma poderosa, a calma de quem está no controle total da situação. Então, as portas do elevador privativo, reservado à diretoria, se abriram. De lá, saiu um homem na casa dos 50 anos, vestindo uma camisa social de linho e calças de sarja. Não usava terno, mas sua presença imponente não deixava dúvida sobre quem ele era. Tinha cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo e por decisões importantes. Era Daniel, o proprietário. Seus olhos varreram o saguão e encontraram Gustavo. Imediatamente, um sorriso largo e genuíno se abriu em seu rosto. Gustavo! Seu maluco! Você não me disse que vinha à cidade, exclamou ele, a voz ressoando com alegria e familiaridade. Ele caminhou a passos largos até o balcão e deu um abraço forte em Gustavo, um abraço de velhos amigos, cheio de afeto e respeito. Pensei que você não saía mais daquela sua fazenda, enterrado no meio do gado, brincou Daniel, dando um tapa amigável nas costas do amigo. Gustavo riu, e pela primeira vez, uma genuína descontração apareceu em seu rosto. O dever me chama, Dani. A feira de negócios. Precisava de um lugar para ficar e lembrei do seu hotel. Fábio observava a cena, paralisado. Seu cérebro se recusava a acreditar. O homem que ele acabará de humilhar, a quem ofereceu um quarto simples como esmola, era o melhor amigo do seu chefe. A troca de apelidos, a intimidade, o abraço, tudo confirmava a catástrofe. Daniel finalmente pareceu notar a atmosfera tensa. Ele se virou e viu seu gerente, pálido como uma folha de papel, e a equipe da recepção olhando para o chão. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão séria. Aconteceu alguma coisa, Gustavo. Você me disse no telefone que teve uma recepção peculiar. Gustavo olhou para Fábio. Não havia triunfo em seu olhar,
Apenas uma leve decepção. Bem, o seu gerente aqui, começou ele, a voz calma, não achou que eu tivesse condições de pagar por uma suíte. Na verdade, ele duvidou que eu pudesse pagar até mesmo pelo quarto mais simples. Daniel franziu a testa, o olhar se tornando duro como pedra. Ele se virou lentamente para encarar Fábio. É verdade isso, Fábio. O gerente sentiu a garganta secar. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas conseguiu balançar a cabeça afirmativamente, um movimento quase imperceptível. E não foi só isso, continuou Gustavo, relatando os fatos sem emoção. Ele me fez uma oferta generosa. Disse que se eu conseguisse pagar por uma diária do quarto mais simples, ele me daria a suíte presidencial de presente. Daniel ouviu em silêncio, o rosto se fechando em uma máscara de fúria contida. Para um empresário como ele, que construiu seu império com base em reputação e excelência no atendimento, aquela história era um pesadelo. Tratar qualquer cliente com desdém era inaceitável. Humilhar um cliente, ainda mais um amigo pessoal, era uma ofensa imperdoável. Ele se aproximou de Fábio, que encolheu sob o olhar do chefe. Você riu do meu convidado? Perguntou Daniel, a voz baixa e perigosamente calma. Fábio não conseguiu responder. A vergonha e o medo paralisaram. Daniel balançou a cabeça, descrente. Eu não acredito nisso. Depois de todos os treinamentos, de tudo que eu prego sobre respeito e hospitalidade, é isso que você faz. Ele se virou para Gustavo. Gustavo, me desculpe. Isso é inaceitável. Eu sinto muito pela forma como você foi tratado na minha casa. Está tudo bem, Daniel. Eu já vi coisas piores, disse Gustavo, com sinceridade. Mas para Daniel, não estava nada bem. Ele se virou novamente para Fábio, e a calma em sua voz desapareceu, dando lugar a uma autoridade cortante. Fábio, pegue suas coisas na sua sala. Seu tempo neste hotel acabou. Agora. A sentença foi final. Fábio olhou para o chefe, os olhos arregalados em súplica, mas não encontrou nenhuma compaixão. Apenas a dura realidade de suas ações. Ele tinha acabado de ser demitido, ali, na frente de toda sua equipe, humilhado da mesma forma que tentou humilhar o outro. Enquanto Fábio se afastava, cambaleante, em direção ao seu escritório, Daniel se voltou para Gustavo, a expressão ainda sombria. Isso não é suficiente. Eu preciso consertar isso. Gustavo colocou a mão no ombro do amigo. Não se preocupe com isso, de verdade. Eu só quero um quarto para descansar. Daniel olhou para o amigo, depois para o balcão da recepção e para o saguão luxuoso. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia drástica, impensável, mas que parecia a única maneira de reparar o dano e provar um ponto. Não, disse Daniel, a voz firme e decidida. Um quarto não é o suficiente. Depois do que aconteceu aqui, depois dessa humilhação, eu não posso simplesmente te dar a chave da melhor suíte. Eu preciso fazer mais. Ele fez uma pausa, o olhar intenso fixo em Gustavo. Gustavo, quanto você pagaria por este hotel inteiro? A pergunta de Daniel caiu no saguão como uma pedra em um lago de águas calmas, criando ondas de choque que atingiram a todos. A recepcionista, que estava tentando se fazer de invisível atrás do computador, levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. O manobrista, parado perto da porta, deixou o queixo cair. Até mesmo Gustavo, o centro de toda a confusão, foi pego de surpresa. Ele piscou, achando que talvez não tivesse ouvido direito. O que você disse, Daniel? Perguntou Gustavo, a voz um pouco incerta pela primeira vez desde que chegará. Eu perguntei quanto você pagaria por ele, repetiu Daniel, apontando com um gesto amplo para o saguão. Pelo prédio, pelos funcionários, pelos hóspedes, por tudo. Estou falando sério. Vendo para você. Gustavo olhou para o amigo, procurando algum sinal de brincadeira em seu rosto, mas só encontrou uma seriedade sombria. Daniel estava furioso, não com Gustavo, mas com a situação, com a falha em sua própria organização. A oferta, por mais absurda que parecesse, era sua forma de lidar com a vergonha e a raiva. Era um gesto grandioso, impulsivo, nascido da frustração. Daniel, você está nervoso. Vamos com calma, disse Gustavo, tentando apaziguar a situação. Eu não quero comprar o seu hotel. Eu só queria um lugar para dormir. O gerente já foi demitido. O problema está resolvido. Não, não está resolvido, retrucou Daniel, a voz elevando-se um pouco.
O problema não é o Fábio. Ele é só um sintoma. O problema é a cultura que permitiu que ele se sentisse à vontade para fazer o que fez. É esse veneno do preconceito, de julgar as pessoas pelo que elas vestem. Eu construí este lugar para ser um oásis de conforto e respeito, não um tribunal de aparências. Se isso aconteceu com você, que é meu amigo, imagine o que não acontece com outros hóspedes que não têm meu telefone na agenda. Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Eu perdi o gosto por isso, Gustavo. De verdade. Estou cansado. Passo mais tempo resolvendo problemas e lidando com a vaidade das pessoas do que fazendo o que eu amo. Talvez seja a hora de mudar de ares. Gustavo compreendeu a profundidade do sentimento do amigo. Não era apenas um capricho. Era um desabafo de anos de estresse acumulado. A humilhação que ele sofreu foi apenas a gota d'água que fez o copo de Daniel transbordar. Enquanto isso, Fábio, que tinha ido ao seu escritório para pegar seus pertences, parou no meio do caminho ao ouvir a conversa. A ideia de que o hotel inteiro poderia ser vendido para o homem que ele humilhou era tão surreal, tão devastadora, que ele se sentiu tonto. Ele se escondeu atrás de uma pilastra, ouvindo, o rosto uma máscara de desespero e incredulidade. Gustavo pensou por um momento. Ele olhou ao redor, para o luxo, para o brilho, para a sofisticação. Era um mundo que ele não entendia e, para ser sincero, não desejava. Sua vida era na fazenda, sob o céu aberto, com cheiro de terra e o som do gado. Comprar um hotel na capital era a última coisa que passava por sua cabeça. Daniel, eu sou um criador de gado, disse ele, com simplicidade. O que eu vou fazer com um hotel 5 estrelas? Eu não entendo nada de hotelaria, de turismo, de gestão de pessoas nesse ramo. E precisa entender, questionou Daniel. Você entende de gente. Entende de trabalho duro. Entende de respeito. Isso é mais do que a maioria das pessoas neste ramo jamais vai entender. Você sabe tratar as pessoas com dignidade, não importa se elas estão de terno ou de bota suja. E é isso que este lugar precisa. De uma alma nova, de um propósito de verdade. A oferta era tentadora, não pelo dinheiro ou pelo status, mas pela ironia poética da situação. O homem expulso pela porta da frente voltando como dono. Era uma história que contariam por gerações. Mas Gustavo era um homem prático. Ele não tomava decisões com base na emoção. E o preço? Perguntou ele, a pergunta que pairava no ar. Daniel suspirou. Vamos para o meu escritório. Discutimos os detalhes com um café. E, por favor, aceite minhas desculpas novamente. Enquanto conversamos, a equipe irá preparar a suíte presidencial para você. Você é meu convidado de honra esta noite, independentemente do que decidir. Ele se virou para a recepcionista, que parecia ter encolhido. Acompanhe o Sr. Gustavo até a suíte presidencial assim que ela estiver impecável. Certifique-se de que ele tenha tudo o que precisa. Frutas, a melhor bebida, tudo por conta da casa. E peça para a governanta supervisionar pessoalmente. Sem falhas. A moça apenas assentiu, os olhos baixos. Daniel guiou Gustavo em direção ao elevador privativo. Ao passarem, viram Fábio encostado na pilastra, o rosto devastado. O ex-gerente olhou para Gustavo, uma mistura de ódio, inveja e súplica no olhar. Ele tinha perdido tudo em questão de minutos. O emprego, o prestígio e, acima de tudo, a dignidade. Gustavo parou por um instante e olhou para Fábio. Não havia satisfação em ver a queda do outro homem, apenas um sentimento de tristeza. A arrogância de Fábio o havia levado àquele fim. Ele não disse nada, apenas seguiu Daniel para o elevador. No luxuoso escritório de Daniel, no último andar, com uma vista panorâmica da cidade, a conversa mudou de tom. Saiu do campo da emoção e entrou no mundo dos negócios. Daniel abriu seu computador e começou a mostrar números, balanços, taxas de ocupação, lucros. Ele não estava blefando. Estava, de fato, apresentando uma proposta de venda séria. Eu sei que parece loucura, disse Daniel, enquanto servia o café. Mas pense nisso, Gustavo. Você está sempre reclamando que o mercado de gado é instável, que depende do clima, do dólar. Você precisa diversificar seus investimentos. Isso aqui é um negócio sólido. Uma máquina de fazer dinheiro, se bem administrada. Gustavo ouvia atentamente, os olhos passando pelas planilhas. Os números eram impressionantes. O hotel era extremamente lucrativo. Ele tinha o dinheiro. A venda de parte de seu rebanho no ano anterior,
combinada com investimentos inteligentes, lhe deram capital que poucos imaginavam que ele possuía. Ele podia, se quisesse, fazer um cheque e comprar o hotel ali mesmo. Mas a questão permanecia. Ele queria? Ele se imaginava trocando o nascer do sol na fazenda por reuniões em salas com ar-condicionado? Trocando o laço e o cavalo por planilhas e relatórios? Eu não sei, Daniel, confessou ele, sincero. Isso é demais para absorver de uma vez. Eu sei, disse Daniel, mais calmo agora. Não precisa me dar uma resposta agora. Fique aqui esta noite. Durma na suíte que aquele idiota tentou lhe negar. Sinta o lugar. Veja como os funcionários trabalham, como os hóspedes se comportam. Amanhã, na feira, você vai fechar seus negócios. Depois, quando voltar, me dê sua resposta. A proposta era razoável. Gustavo concordou. Enquanto isso, no saguão, a notícia da demissão de Fábio da possível venda do hotel para o fazendeiro se espalhou como fogo em palha seca. Os funcionários cochichavam nos cantos. A história era inacreditável. O homem que fora humilhado publicamente poderia se tornar o novo chefe de todos eles. A recepcionista, em particular, estava em pânico. Ela tinha sido cúmplice do gerente. Teria ela o mesmo destino? A noite caiu sobre a cidade. Gustavo, depois de um longo banho na gigantesca banheira de hidromassagem da suíte presidencial, estava na varanda, olhando as luzes da metrópole. O quarto era maior que sua casa na fazenda. Tinha obras de arte nas paredes, móveis de design e uma cama que parecia uma nuvem. Era o cúmulo do luxo. Mas, estranhamente, ele não se sentia em casa. Sentia a falta do silêncio do campo, do coachar dos sapos na lagoa, do cheiro de mato. Seu telefone tocou. Era seu capataz, na fazenda. Seu Gustavo, a mimosa entrou em trabalho de parto, mas parece que o bezerro está atravessado. O veterinário não consegue chegar até de manhã. O que a gente faz? Gustavo fechou os olhos. Ali estava seu mundo real. Vida e morte, decisões imediatas que não podiam esperar por uma reunião. Ele passou os 20 minutos seguintes dando instruções detalhadas, guiando seu capataz pelo procedimento complicado, a voz calma e segura, a mesma que usará no saguão horas antes. Ao desligar, ele olhou para o luxo ao seu redor e depois para a cidade lá fora. A decisão começou a se formar em sua mente. Talvez ele não quisesse ser dono daquele lugar. Mas a humilhação que sofreu, o tratamento que Fábio deu a ele, acendeu algo dentro dele. Uma necessidade não de vingança, mas de justiça. De garantir que ninguém mais passasse por aquilo. E talvez, apenas talvez, ser o dono fosse a única maneira de garantir isso. Mas como ele poderia conciliar dois mundos tão diferentes? A fazenda e o hotel? A resposta, ele sabia, não estava nos números de Daniel, mas em seu próprio coração. E ele precisava de um plano. A suíte presidencial era um universo à parte. Tinha 2 quartos, uma sala de estar com um piano de cauda, uma sala de jantar para 12 pessoas e uma varanda que se debruçava sobre o mar de luzes da cidade. Para Gustavo, que estava acostumado com a simplicidade funcional de sua casa na fazenda, o lugar era quase um exagero. Ele caminhou pelos cômodos, tocando a superfície fria do mármore, o veludo macio dos sofás, o tecido pesado das cortinas. Tudo ali falava de um tipo de riqueza que ele possuía, mas que nunca se preocupou em exibir. Após a chamada da fazenda, a realidade de sua vida o atingiu com força. Enquanto ele estava ali, cercado por um luxo estéril, sua equipe estava lutando para trazer uma nova vida ao mundo. Aquele era o seu lugar, o seu propósito. A ideia de se afastar disso para administrar um hotel parecia cada vez mais errada. No entanto, a lembrança do sorriso de escárnio de Fábio e da cumplicidade silenciosa dos outros funcionários não o abandonava. Aquilo não era apenas sobre ele. Era sobre o princípio. Ele decidiu explorar o hotel. Não como um possível comprador, mas como um observador. Trocou a camisa xadrez por uma camisa polo limpa que tinha na mala e desceu. Não usou o elevador privativo, mas o social, querendo sentir o ambiente como um hóspede comum. No bar do hotel, sentou-se em um canto. Pediu apenas uma água com gás e observou. Viu os garçons atendendo com uma eficiência robótica, os sorrisos profissionais que não alcançavam os olhos. Viu os hóspedes, a maioria absorta em seus celulares ou em conversas de negócios. Havia uma frieza no ar, uma falta de conexão genuína. Era um lugar bonito, eficiente, mas sem alma. Foi quando ele notou uma copeira, uma senhora de talvez 60 anos, limpando uma mesa próxima.
Ela se movia com cansaço visível, as costas curvadas pelo peso dos anos de trabalho. Um casal se levantou de uma mesa e a chamou com um estalar de dedos, como se chamassem um animal. A senhora se apressou em atendê-los, a cabeça baixa, sem dizer uma palavra. Gustavo sentiu um nó no estômago. A arrogância não estava apenas na gerência. Estava impregnada na cultura do lugar. Mais tarde, ele caminhou pelos corredores. Viu um mensageiro jovem, sobrecarregado com malas, quase ser derrubado por um hóspede apressado que nem sequer pediu desculpas. Viu a recepcionista que o atenderá mais cedo tratando um novo hóspede, um homem de terno e relógio caro, com uma deferência e um sorriso que ele não receberá. O tratamento era condicional, baseado no que se via por fora. Gustavo percebeu que Daniel estava certo. O problema era mais profundo. Demitir Fábio foi como cortar a folha de uma erva daninha, mas a raiz continuava lá, fincada na terra daquele hotel. E essa raiz era o desprezo sutil pelos que pareciam inferiores. Ele voltou para a suíte, o coração pesado. A decisão que ele precisava tomar não era apenas de negócios. Era moral. Comprar o hotel significaria assumir a responsabilidade de mudar tudo aquilo. Seria uma tarefa gigantesca, que consumiria seu tempo e sua energia. Vender parte da fazenda? Afastar-se de sua paixão? O preço parecia alto demais. Ele se deitou na cama imensa, mas o sono não veio. As imagens do dia se repetiam em sua mente. O riso de Fábio, o olhar assustado da recepcionista, a dignidade silenciosa da copeira, o desabafo de Daniel. Ele se lembrou de seu pai, um homem simples que construiu o império do gado do zero. Seu pai sempre lhe dizia: filho, você pode medir a riqueza de um homem não pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela forma como ele trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. Naquele hotel, a máxima de seu pai era ignorada a cada instante. A madrugada avançava e Gustavo continuava acordado. Ele se levantou e foi até a escrivaninha. Pegou um bloco de notas e uma caneta que estavam ali e começou a escrever. Não eram números ou planos de negócios. Eram ideias, princípios, respeito incondicional, dignidade para todos, hóspedes e funcionários. Valorizar a pessoa, não a aparência. Um sorriso genuíno vale mais que um tapete persa. Ele escreveu por mais de 1 hora. Estava criando a constituição de um novo lugar. Um lugar que ainda não existia, mas que ele começava a visualizar. Ele não seria um hoteleiro. Ele continuaria sendo um criador de gado. Mas talvez ele pudesse ser o dono de um hotel que funcionasse com os mesmos princípios de sua fazenda. Trabalho duro, respeito mútuo e cuidado com todos os seres vivos. Ele não precisaria estar ali todos os dias. Ele precisaria encontrar as pessoas certas para liderar, pessoas que compartilhassem de sua visão. Pessoas que entendessem que luxo sem humanidade é apenas um cenário vazio. Uma ideia ousada começou a se formar. Um plano que poderia lhe permitir comprar o hotel sem abrir mão de sua vida, de sua identidade. Um plano que transformaria o grande hotel imperial em algo completamente diferente. Quando os primeiros raios de sol tocaram a janela da suíte, Gustavo finalmente se sentiu em paz. Ele tinha uma decisão. E tinha um plano. Ele tomou um banho, vestiu suas roupas de sempre, a calça jeans, a camisa xadrez, as botas de couro, e desceu para o café da manhã. Ao entrar no restaurante, todos os olhares se voltaram para ele. A história já era a lenda do hotel. O fazendeiro que humilhou o gerente e recebeu uma oferta para comprar tudo. Ele ignorou os cochichos e se serviu no buffet. Sentou-se em uma mesa e comeu em silêncio. No meio da refeição, a jovem recepcionista se aproximou de sua mesa. Ela estava pálida e suas mãos tremiam. Senhor Gustavo, começou ela, a voz fraca. Ele a olhou, sem raiva. Apenas esperou. Eu queria pedir desculpas, disse ela, as lágrimas brotando em seus olhos. Pela forma como eu o tratei ontem. Não há desculpa para o meu comportamento. Eu fui preconceituosa, eu julguei, e eu sinto muito. Eu provavelmente serei demitida, e eu mereço. Mas eu precisava dizer isso. Gustavo a observou por um momento. Viu o arrependimento genuíno em seu rosto. Viu o medo de perder o emprego. E viu uma jovem que talvez tivesse aprendido uma lição dura. Qual o seu nome? Perguntou ele, calmamente. Laura, respondeu ela, em um sussurro. Laura, o que passou, passou, disse ele. O importante é o que você faz a partir de agora. Volte ao seu trabalho. Laura olhou, chocada.
Eu não fui demitida. Gustavo deu um pequeno sorriso. Ainda não. Mas o dia é longo. Ele não disse mais nada. Apenas voltou a tomar seu café. Deixou a incerteza pairar no ar de propósito. Ele precisava ver como ela agiria sob pressão, sem a certeza de seu futuro. Era o primeiro teste de seu novo plano. A mudança naquele hotel não começaria com uma grande reforma, mas com pequenas atitudes, observando o caráter das pessoas que ali estavam. E Laura seria seu primeiro estudo de caso. Depois do café da manhã, Gustavo deixou o hotel e dirigiu sua caminhonete empoeirada para o centro de convenções onde acontecia a maior feira de agronegócios do país. Ao entrar no pavilhão gigantesco, ele se sentiu em casa. O cheiro de couro, de maquinário agrícola e o som de conversas animadas sobre genética bovina e preços de commodities eram a sua sinfonia. Ali, ninguém se importava com suas roupas. O que importava era sua palavra, sua reputação e a qualidade de seu rebanho. Ele passou a manhã cumprimentando velhos conhecidos, fechando pequenos negócios e analisando os animais em exposição. Seu nome era respeitado naquele meio. Todos sabiam que a fazenda Água Clara, de propriedade de sua família há gerações, era sinônimo de excelência. Mas o principal evento do dia, o motivo real de sua vinda à cidade, aconteceria à tarde: o leilão de um lote de touros reprodutores de uma linhagem raríssima, conhecida por sua resistência e pela qualidade superior da carne. Gustavo estava determinado a arrematar o melhor animal do lote. Era um investimento que poderia levar o padrão de seu rebanho para um novo patamar. Era um negócio de milhões, e a competição seria acirrada. Os maiores pecuaristas do país estavam ali, todos de olho no mesmo prêmio. Enquanto esperava o início do leilão, ele não conseguia tirar o hotel da cabeça. O contraste entre os dois mundos era gritante. Ali na feira, as pessoas se cumprimentavam com apertos de mão firmes e olhavam nos olhos. A confiança era a moeda mais valiosa. No hotel, tudo parecia ser uma performance, uma dança de aparências onde ninguém era realmente o que parecia ser. A lembrança do pedido de desculpas de Laura, a recepcionista, voltou à sua mente. O medo e o arrependimento em seus olhos pareciam genuínos. Talvez houvesse esperança para aquele lugar. Afinal, talvez as pessoas não fossem ruins, apenas estavam presas em um sistema que as incentivava a agir daquela forma. A liderança de Fábio, baseada na arrogância e no desprezo, tinha contaminado a todos. Uma nova liderança poderia ter o efeito contrário. O leilão começou. A atmosfera ficou tensa. Os lances subiam rapidamente. Gustavo permaneceu em silêncio no início, apenas observando, estudando seus concorrentes. Ele conhecia cada um deles. Sabia quem era impulsivo, quem era cauteloso, quem gostava de blefar. Era um jogo de estratégia, não muito diferente de uma partida de xadrez. Quando o principal touro do dia, um animal magnífico chamado Diamante, entrou na arena, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Os lances começaram altos e subiram de forma vertiginosa. Em poucos minutos, a disputa se resumiu a Gustavo e a um outro pecuarista, um magnata conhecido por sua agressividade nos negócios. Os lances iam e vinham, cada um aumentando a aposta em dezenas de milhares de reais. A multidão assistia, fascinada. O leiloeiro mal conseguia acompanhar. 1.800.000, gritou o concorrente. 1.900.000, respondeu Gustavo, calmamente. 2 milhões, retrucou o outro, tentando intimidá-lo. Gustavo fez uma pausa. Ele olhou para o animal. Era perfeito. Valia o investimento. Mas algo em sua mente mudou. Ele pensou no hotel. Pensou nos números que Daniel lhe mostrará. Pensou no seu plano. O dinheiro que ele estava prestes a gastar em um único animal poderia ser a entrada para a compra do hotel. Poderia ser o capital necessário para iniciar a transformação que ele havia visualizado. Era uma escolha. O futuro de sua fazenda ou a chance de criar algo novo, de fazer justiça e de provar que o respeito pode ser um bom negócio. Seu coração estava na fazenda, mas sua consciência estava no hotel. O leiloeiro gritou, 2 milhões. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Todos os olhos se voltaram para Gustavo. Esperavam que ele cobrisse o lance, como sempre fazia. Ele era conhecido por nunca desistir de um animal que queria. Mas, para surpresa de todos, Gustavo balançou a cabeça negativamente. Um murmúrio percorreu a plateia. Ele estava desistindo? O concorrente sorriu, vitorioso. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido por 2 milhões. As pessoas se aproximaram de Gustavo, confusas. Você deixou passar,
Gustavo, o que aconteceu? Perguntou um amigo. Gustavo deu um sorriso enigmático. Aconteceu que eu vi um negócio melhor. Um tipo diferente de rebanho para cuidar. Ele deixou o centro de convenções e voltou para o hotel. Sentia-se leve, decidido. A escolha estava feita. Ele não compraria o Touro Diamante. Ele compraria o Grande Hotel Imperial. E o transformaria em seu novo projeto. Ao chegar ao hotel, foi direto ao escritório de Daniel. O amigo recebeu, ansioso por uma resposta. Então, como foi a feira? Comprou o touro? Perguntou Daniel. Não. Deixei passar, respondeu Gustavo. Daniel pareceu surpreso. Você? Deixando passar o melhor animal do leilão? Você está doente? Não, disse Gustavo, sentando-se. Estou investindo. Daniel, eu aceito sua oferta. Eu compro o hotel. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto de Daniel. Eu sabia. Sabia que você era o homem certo para isso. Fico feliz, meu amigo. De verdade. Mas eu tenho algumas condições, continuou Gustavo, o tom agora sério e focado. Condições? Diga quais são. Primeiro, quero que você me ajude na transição pelos próximos 6 meses. Preciso da sua experiência. Segundo, o nome do hotel vai mudar. Não será mais Imperial. Será Hotel Fazenda Água Clara, Unidade Capital. Daniel ergueu as sobrancelhas. Quer colocar o nome da sua fazenda em um hotel de luxo na cidade? É ousado. É a minha marca. E é o que este lugar vai se tornar. Um lugar com os valores da minha terra. E a terceira e mais importante condição. Gustavo fez uma pausa, olhando nos olhos do amigo. É que todo o lucro do hotel no primeiro ano será reinvestido nos funcionários. Daniel ficou boquiaberto. O quê? Todo o lucro? Gustavo, isso são milhões. Você quer dar o dinheiro para eles? Não quero dar. Quero investir. Corrigiu Gustavo. Em melhores salários, em planos de saúde decentes, em treinamento de verdade, não sobre como sorrir falsamente, mas sobre como tratar as pessoas com empatia. E, no final do ano, o que sobrar será dividido como bônus entre todos, da copeira ao novo gerente. Todos, exceto eu. Daniel encarava, atônito. Aquilo ia contra todas as regras do mundo dos negócios que ele conhecia. Era um plano radical, quase socialista. Mas, ao mesmo tempo, era brilhante. Era uma forma de comprar não apenas o prédio, mas a lealdade e o coração de cada pessoa que trabalhava ali. Você é louco, disse Daniel, por fim, balançando a cabeça. Mas ele estava sorrindo. Completamente louco. E é por isso que vai dar certo. Fechado. O hotel é seu, meu amigo. Com todas as suas condições. Eles apertaram as mãos. O negócio estava selado. O criador de gado, o homem de botas sujas, era oficialmente o novo dono do hotel mais luxuoso da cidade. Mas a parte mais difícil estava apenas começando. Anunciar a novidade para os funcionários e colocar em prática sua revolução silenciosa. No dia seguinte, um comunicado foi distribuído a todos os funcionários do hotel. Uma reunião geral obrigatória aconteceria às 10 da manhã no grande salão de festas. A atmosfera era de pura tensão e especulação. Os boatos corriam soltos. A demissão de Fábio, o ex-gerente, já era de conhecimento de todos, mas a história de que o fazendeiro que ele humilhou era o novo dono parecia inacreditável demais para ser verdade. Muitos achavam que o senhor Daniel apenas anunciaria um novo gerente e daria um sermão sobre bom atendimento. Laura, a recepcionista, estava especialmente nervosa. As palavras enigmáticas de Gustavo no café da manhã, ainda não. Mas o dia é longo, ecoavam em sua mente. Ela passou o dia anterior trabalhando com profissionalismo exemplar, tratando cada hóspede, independentemente da aparência, com uma gentileza e atenção que ela mesma não sabia que possuía. Mas ela não tinha certeza se isso seria suficiente para salvar seu emprego. Às 10 em ponto, o salão estava lotado. Copeiras, camareiras, mensageiros, garçons, recepcionistas, a equipe administrativa, todos estavam lá, cochichando em voz baixa. Na frente do salão, havia um pequeno palco com um púlpito. Daniel subiu ao palco primeiro. O silêncio foi imediato. Ele era uma figura respeitada, embora distante. Bom dia a todos, começou ele, a voz séria. Eu o chamei aqui hoje para comunicar uma mudança significativa. Como alguns de vocês já sabem,
Houve um incidente lamentável neste hotel há 2 dias. Um incidente que vai contra tudo que eu acredito e tudo que este estabelecimento deveria representar. Aquele evento me fez reavaliar muitas coisas, e eu cheguei a uma conclusão: é hora de uma nova direção. Por isso, com efeito imediato, eu não sou mais o proprietário do grande hotel imperial. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. As pessoas se olharam, assustadas. O que aconteceria com seus empregos? O hotel seria fechado? Vendido para uma grande rede internacional que demitiria todo mundo? Eu vendi o hotel, continuou Daniel, para alguém que eu acredito que tem a visão e o coração necessários para levar este lugar a um novo patamar. Alguém que entende de valor de verdade. Eu gostaria de apresentar a vocês o novo proprietário. Daniel se virou e estendeu a mão para a lateral do palco. E de lá, caminhando calmamente, surgiu Gustavo. Ele vestia as mesmas roupas de sempre, a camisa xadrez, a calça jeans, as botas. Se o murmúrio anterior foi de choque, o que se seguiu foi de pura incredulidade. Era verdade, então. O homem que Fábio tentou expulsar era o novo chefe. Muitos olharam para o chão, envergonhados. Eles não tinham rido alto como o gerente, mas tinham sido testemunhas silenciosas. Cúmplices passivos da humilhação. Laura sentiu seu coração disparar. Era o momento da verdade. Gustavo se aproximou do púlpito. Ele não parecia um empresário poderoso prestes a fazer um discurso. Parecia apenas um homem comum, um pouco deslocado. Ele olhou para os rostos à sua frente, rostos cheios de medo, curiosidade e desconfiança. Bom dia, disse ele, a voz calma e firme, sem a ajuda de um microfone. Meu nome é Gustavo. E, como Daniel disse, a partir de hoje, eu sou responsável por este lugar. E, consequentemente, por cada um de vocês. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu sei o que vocês estão pensando. Estão pensando, o que um criador de gado sabe sobre administrar um hotel? E a resposta é, quase nada. Eu não entendo de taxas de ocupação, de marketing de luxo ou de harmonização de vinhos. O que eu entendo é de trabalho. E de gente. Ele começou a andar pelo palco, o olhar passando por cada setor da equipe. Na minha fazenda, o bem mais valioso não é o gado, nem a terra. São as pessoas. O peão que acorda antes do sol, a cozinheira que prepara comida para todos, o veterinário que salva uma vida no meio da noite. Cada um tem um papel fundamental. Sem eles, a fazenda para. E eu sei que aqui é a mesma coisa. Sem vocês, este prédio é só um monte de concreto e vidro. A tensão no salão começou a diminuir um pouco. Não era o discurso que esperavam. Eu não estou aqui para demitir ninguém, continuou ele, e um suspiro coletivo de alívio pôde ser ouvido. Pelo contrário, estou aqui para investir em vocês. Eu sei que o que aconteceu aqui há 2 dias não foi culpa apenas de um homem. Foi culpa de um sistema que ensina que algumas pessoas valem mais do que outras por causa da roupa que vestem ou do dinheiro que aparentam ter. E esse sistema acaba hoje. Ele parou no centro do palco e olhou diretamente para a plateia. A primeira mudança é o nome. Este não é mais o Grande Hotel Imperial. A partir de hoje, se chama Hotel Fazenda Água Clara, Unidade Capital. Quero que os valores da minha terra, honestidade, trabalho duro e respeito, sejam os pilares deste lugar. A segunda mudança é no bolso de vocês. A partir do próximo mês, todos, sem exceção, terão um aumento de 30% no salário. O salão explodiu em exclamações de surpresa e alegria. As pessoas se olharam, incrédulas. 30%? Era algo impensável. E tem mais, disse Gustavo, elevando a voz para ser ouvido acima do burburinho. Todo o lucro do hotel neste primeiro ano será dividido entre vocês no final do período, como um bônus de participação. Quanto mais o hotel lucrar, mais vocês ganham. O sucesso deste lugar será o sucesso de cada um de vocês. O silêncio voltou, desta vez um silêncio de assombro. Eles nunca tinham ouvido nada parecido. Mas tudo isso tem um preço, disse Gustavo, o tom ficando sério novamente. E o preço é uma mudança de atitude. Eu não quero mais sorrisos falsos. Eu quero gentileza de verdade. Eu não quero que vocês tratem bem o homem de terno e ignorem a senhora da limpeza. Eu quero que cada pessoa que entre por aquela porta, seja um hóspede bilionário ou um entregador, seja tratada com o mesmo respeito e a mesma dignidade. A partir de hoje, a única coisa que importa aqui dentro é o caráter. E isso vale para os hóspedes e, principalmente, para nós.
Ele olhou na direção de Laura. Quem cometer o erro de julgar alguém pela aparência, de humilhar um colega ou um cliente, não terá uma segunda chance. A porta da rua estará aberta. Entendido? Sim, senhor. Responderam várias vozes em uníssono. Ótimo. Agora, eu preciso de um gerente. Alguém que entenda este negócio, mas que também entenda e acredite nesta nova filosofia. Por isso, nas próximas semanas, estarei observando, conversando com cada um de vocês. O próximo gerente não virá de fora. Virá daqui, de dentro desta sala. Será alguém que provar, por suas ações, que merece liderar esta equipe. A esperança brilhou nos olhos de muitos. A chance de crescer, de ser reconhecido, não por bajulação, mas por mérito. É só isso. Obrigado pela atenção. Podem voltar ao trabalho, concluiu Gustavo. Enquanto as pessoas se levantavam, conversando animadamente, cheias de uma nova energia, Gustavo desceu do palco. Daniel esperava, sorrindo. Você tem um dom, meu amigo. Nunca vi essa equipe tão motivada. Ainda é cedo, Daniel. Palavras são fáceis. Agora começa o trabalho de verdade. Naquele momento, Laura se aproximou deles, o rosto ainda marcado pela emoção. Senhor Gustavo, eu não sei o que dizer. Obrigada. Pela chance. Eu não vou decepcioná-lo. Gustavo a olhou com seriedade. Eu espero que não, Laura. Porque eu estarei observando você de perto. Era um aviso e um incentivo. A jornada para transformar o hotel e suas pessoas tinha oficialmente começado. E todos sabiam que os olhos calmos, mas atentos, do novo dono estariam sobre eles. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades no recém-nomeado Hotel Fazenda Água Clara. Gustavo, fiel à sua palavra, não se trancou em um escritório luxuoso. Em vez disso, ele se tornou uma presença constante e discreta em todos os cantos do hotel. Um dia, ele estava na cozinha às 5 da manhã, tomando café com os padeiros e cozinheiros, perguntando sobre suas famílias e as dificuldades de seus turnos. No outro, estava ajudando os mensageiros a carregar uma bagagem pesada, observando como eles interagiam com os hóspedes. Passou horas na lavanderia, no meio do calor e do vapor, conversando com as funcionárias, aprendendo seus nomes e suas histórias. No início, os funcionários ficaram desconfiados. Pensavam que era um tipo de teste, uma armadilha para encontrar falhas. Mas a genuína curiosidade e o respeito de Gustavo eram desarmantes. Ele não agia como um chefe, mas como um colega de trabalho. Ele ouvia mais do que falava, e quando falava, eram palavras de encorajamento ou perguntas que mostravam que ele realmente estava prestando atenção. Uma de suas primeiras ações práticas foi reformar completamente a área de descanso dos funcionários. O lugar, antes um porão abafado com cadeiras quebradas, foi transformado em um espaço claro e confortável, com sofás, uma televisão, uma pequena biblioteca e café de boa qualidade sempre disponível. Quem cuida bem dos outros precisa, primeiro, ser bem cuidado, ele disse na pequena inauguração do espaço. Ele também implementou um programa chamado História do Hóspede. Em vez de focar em protocolos rígidos, ele incentivou a equipe a descobrir algo pessoal sobre cada hóspede, um aniversário, uma viagem especial, um hobby, e a usar essa informação para criar uma experiência única. Uma camareira descobriu que uma hóspede idosa adorava orquídeas. No dia seguinte, um pequeno vaso da flor apareceu em seu quarto. Um garçom ouviu um casal lamentando não ter tido uma lua de mel. Naquela noite, encontrou seu quarto decorado com pétalas de rosa e uma garrafa de espumante, cortesia do hotel. Esses pequenos gestos, que não custavam quase nada, começaram a criar uma nova atmosfera. Os hóspedes ficavam encantados, deixando gorjetas generosas e críticas entusiasmadas na internet. A reputação do hotel, que já era boa, começou a se tornar lendária. A taxa de ocupação, em vez de cair com as mudanças radicais, começou a subir. Laura, a recepcionista, floresceu sob a nova gestão. A incerteza sobre seu futuro a impulsionou a ser a melhor versão de si mesma. Ela se tornou o rosto sorridente e acolhedor da recepção. Ela não apenas fazia o check-in, ela conversava, se interessava, fazia com que cada pessoa se sentisse a mais importante do mundo. Gustavo a observava de longe, satisfeito com o que via. Claro, nem tudo foi fácil. Alguns funcionários mais antigos, acostumados com o jeito de Fábio, resistiram às mudanças. Achavam a nova filosofia boba e o foco no bem-estar exagerado. Um chefe de setor, em particular,
continuava a tratar sua equipe com rispidez e a fazer distinção entre os hóspedes. Gustavo chamou para uma conversa particular. Eu ouvi dizer que você não está feliz com as novas regras, disse Gustavo, sem rodeios. Senhor, com todo respeito, acho que estamos mimando demais a equipe e os hóspedes. Isso é um negócio, não uma instituição de caridade, respondeu o homem, arrogante. Eu concordo que é um negócio, disse Gustavo, calmamente. E um bom negócio se faz com pessoas felizes. Clientes felizes pagam mais e voltam sempre. Funcionários felizes trabalham melhor e não vão embora. A sua forma de liderar, com base no medo, gera o contrário. Causa estresse, erros e um ambiente ruim. E isso, meu caro, é péssimo para os negócios. Gustavo lhe deu um ultimato. Ou ele se adaptava à nova cultura de respeito, ou procurava um lugar onde seu estilo de gestão ainda fosse aceito. 2 semanas depois, o chefe de setor pediu demissão. A mensagem foi clara para todos. A mudança era para valer e não havia espaço para a velha mentalidade. Enquanto isso, a busca silenciosa por um novo gerente continuava. Gustavo observava a todos. Ele viu o chefe de cozinha, um homem talentoso mas tímido, que sempre defendia sua equipe e se preocupava com a qualidade de cada prato. Viu a governanta, uma senhora com décadas de experiência, que conhecia cada centímetro do hotel e tratava suas camareiras como filhas. E viu Laura, que demonstrava uma habilidade natural para liderar pelo exemplo, acalmando hóspedes irritados com paciência e resolvendo problemas com uma criatividade impressionante. Um dia, um problema sério surgiu. Um vazamento em um dos andares superiores ameaçava inundar várias suítes, incluindo a presidencial, que estava ocupada por um diplomata estrangeiro. A equipe de manutenção estava em pânico. Foi Laura quem tomou a frente. Enquanto os técnicos corriam para conter a água, ela pessoalmente foi até o diplomata, explicou a situação com calma e transparência, ofereceu a ele outra suíte, mesmo que inferior, e coordenou a transferência de sua bagagem com uma eficiência notável. Ela mesma ajudou a carregar alguns pertences, garantindo que nada de valor fosse danificado. O diplomata, em vez de ficar furioso, ficou tão impressionado com a atitude dela que enviou uma carta de elogio a Gustavo. Naquela noite, Gustavo soube que havia encontrado sua gerente. Ele tinha visto nela não apenas a competência, mas a humildade, a coragem de assumir a responsabilidade e a capacidade de colocar o bem-estar do hóspede acima de tudo. Ela tinha aprendido com seu erro da forma mais profunda possível e se transformado. No final do primeiro mês da nova gestão, Gustavo convocou outra reunião. A atmosfera, desta vez, não era de medo, mas de expectativa. Eu disse a vocês que encontraria o novo gerente aqui dentro, começou ele. E eu encontrei. Alguém que nos últimos 30 dias demonstrou liderança, empatia e um profundo compromisso com os nossos novos valores. Alguém que cometeu um erro no passado, mas usou esse erro como um trampolim para o crescimento. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para a jovem recepcionista na primeira fila. Laura, por favor, venha até aqui. Laura ficou paralisada, o rosto em choque. Cochichos de surpresa se espalharam pelo salão. Ela? A recepcionista que quase fora demitida? Ela caminhou até o palco como se estivesse sonhando. A partir de hoje, anunciou Gustavo, a voz ressoando com orgulho, Laura é a nova gerente-geral do Hotel Fazenda Água Clara. Um aplauso espontâneo e caloroso explodiu no salão. Era uma decisão inesperada, mas todos, no fundo, sabiam que era a decisão certa. Eles tinham testemunhado a transformação de Laura. Sua nomeação era a prova final de que, naquele novo hotel, o passado não definia ninguém. O que importava era o caráter e a capacidade de mudar para melhor. A semente que Gustavo plantou estava finalmente florescendo. 6 meses se passaram. Sob a gestão de Laura e a orientação de Gustavo, o Hotel Fazenda Água Clara tornou-se o assunto da cidade e do setor hoteleiro. As críticas online eram unânimes. Um oásis de humanidade, o luxo do respeito, nunca fui tão bem tratado na minha vida. O hotel estava constantemente lotado, e as reservas precisavam ser feitas com meses de antecedência. A história do criador de gado que comprou um hotel para ensinar uma lição de humildade virou uma espécie de lenda urbana, atraindo clientes curiosos e admiradores da filosofia de Gustavo. Os funcionários estavam irreconhecíveis. Andavam com os ombros eretos, sorrisos genuínos e um orgulho visível em seus uniformes. A promessa do bônus de participação no lucro criou um senso de propriedade. Cada toalha bem dobrada, cada café bem servido, era um investimento em seu próprio futuro. A rotatividade de pessoal, antes um problema crônico,
caiu para quase zero. Laura se revelou uma gerente extraordinária. Ela combinava a empatia que aprendeu de Gustavo com uma mente afiada para os negócios, que ela nem sabia que tinha. Ela otimizou processos, criou parcerias com produtores locais para fornecer alimentos frescos ao restaurante e desenvolveu pacotes de experiências que iam muito além da simples hospedagem. Gustavo, como prometido, começou a se afastar das operações do dia a dia. Ele passava a maior parte do tempo na fazenda, mas ligava para Laura todos os dias e visitava o hotel uma vez por semana. Ele confiava plenamente nela e em sua equipe. O hotel não precisava mais dele em tempo integral. Sua revolução tinha criado raízes fortes. Certo dia, um homem de terno cinza, um pouco amarrotado e com ar cansado, entrou no hotel. Ele parecia hesitante, quase envergonhado. Aproximou-se do balcão da recepção, onde um jovem e sorridente recepcionista o atendeu. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao hotel Fazenda Água Clara. Em que posso ajudar? O homem olhou ao redor, para a decoração que incluía elementos rústicos e fotos da fazenda de Gustavo, para a atmosfera movimentada e feliz. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Eu gostaria de falar com a gerente, disse ele, a voz baixa. Claro. A senhora Laura está em seu escritório. O senhor tem hora marcada? Não. Diga a ela que é Fábio. O recepcionista, sendo novo, não reconheceu o nome. Ele interfonou para o escritório de Laura. Senhora gerente, há um senhor Fábio aqui, pedindo para falar com a senhora. Senhora marcada. Do outro lado da linha, Laura sentiu um calafrio. Fábio. O nome a transportou de volta para aquele dia humilhante, para a arrogância, a risada, o medo. Ela respirou fundo. Pode deixá-lo entrar, disse ela, a voz firme. Fábio foi conduzido ao escritório da gerência, o mesmo escritório que um dia fora seu. Ao entrar, ele viu Laura sentada atrás da grande mesa de madeira. Ela se levantou para recebê-lo, não com um sorriso, mas com uma expressão neutra e profissional. Fábio. Sente-se, por favor, disse ela. Ele se sentou na cadeira que antes era reservada aos seus subordinados. O mundo realmente dava voltas. Ele olhou para ela, para a mulher que ele mal notara, exceto como uma cúmplice de sua arrogância, e viu uma líder. Confiante, serena, no comando. Eu não vou tomar muito do seu tempo, começou ele, sem conseguir encará-la nos olhos. Eu soube do que aconteceu aqui. Do sucesso. Todos no ramo estão falando. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Depois que eu saí daqui, eu não consegui outro emprego. A história se espalhou. Ninguém queria contratar o gerente que foi demitido por humilhar um cliente. Eu perdi tudo, Laura. Minha carreira, minha reputação, minha casa. Sua voz embargou. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um desespero palpável. Eu passei os últimos meses refletindo. Sobre tudo. Sobre como eu tratava as pessoas. Sobre como eu me achava superior. Eu estava doente, cego pela vaidade. O senhor Gustavo, ele não destruiu minha vida. Ele apenas segurou um espelho na minha frente, e eu não gostei do que vi. Laura ouvia em silêncio. Não sentia pena, mas também não sentia o prazer da vingança que um dia imaginou que sentiria. Sentia apenas uma profunda tristeza pela jornada autodestrutiva daquele homem. Eu não vim pedir meu emprego de volta, continuou Fábio. Eu sei que isso é impossível. Eu vim para pedir perdão. A você, por tê-la colocado naquela situação. E, se possível, ao senhor Gustavo. O que eu fiz foi imperdoável, mas eu precisava tentar me redimir. Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu. Era Gustavo, que tinha chegado para sua visita semanal, e ao ouvir de um funcionário quem estava na sala de Laura, decidiu entrar. Fábio se levantou de um salto, o rosto pálido de choque e medo. Ele estava cara a cara com o homem que ele humilhou, o homem cuja vida ele inadvertidamente mudou, e que, por sua vez, demoliu a sua. Gustavo olhou para Fábio. Viu um homem quebrado, envelhecido, à sombra do gerente presunçoso que ele conhecera. Eu ouvi a última parte da conversa, disse Gustavo, a voz calma de sempre. Você veio pedir perdão. Fábio apenas assentiu, incapaz de falar. Gustavo caminhou até ele. Fábio encolheu-se, esperando um grito, uma repreensão, a humilhação final. Em vez disso, Gustavo estendeu a mão. O perdão não se pede, Fábio.
Se conquista. Com ações, não com palavras, disse Gustavo. E talvez haja uma maneira de você começar. Fábio e Laura olharam para ele, confusos. O que ele estava planejando? Eu estou expandindo, disse Gustavo. Comprei uma pequena pousada na serra, um lugar simples, que precisa de muita reforma. Preciso de alguém para tomar conta da obra, para lidar com os pedreiros, para garantir que cada tijolo seja colocado com cuidado. É um trabalho duro, de sol a sol. O salário é 1/10 do que você ganhava aqui. Você vai ter que sujar as mãos, carregar peso, e não vai ter ninguém para te chamar de senhor gerente. Ele manteve a mão estendida. É uma chance de recomeçar do zero, de provar, para si mesmo antes de mais nada, que você mudou. A escolha é sua. Fábio olhou para a mão estendida, calejada pelo trabalho, a mesma mão que repousara sobre o balcão de mármore naquele dia fatídico. E depois olhou nos olhos de Gustavo. Não havia desprezo ali. Apenas uma oferta. Uma segunda chance que ele não merecia, mas que era a única tábua de salvação em seu naufrágio. Lágrimas escorreram pelo rosto de Fábio. Lágrimas de vergonha, de gratidão, de um pingo de esperança. Lentamente, ele ergueu a mão e apertou a de Gustavo. O aperto de mão não era entre chefe e ex-funcionário, mas entre dois homens que, de formas muito diferentes, haviam sido transformados pelos eventos daquele único dia. A jornada de redenção de Fábio estava apenas começando, e seria a mais difícil de sua vida. 1 ano se passou desde a reunião que mudou o destino do hotel. Chegará o dia da cerimônia de participação nos lucros. O grande salão de festas, o mesmo onde Gustavo anunciará as mudanças, estava decorado de forma simples, mas elegante. Havia uma sensação de festa no ar, uma alegria contagiante que emanava de cada funcionário presente. No palco, estavam Gustavo, Daniel, que viera como convidado de honra, e uma Laura radiante, vestida com um vestido discreto, mas com a postura de uma executiva de sucesso. Gustavo subiu ao púlpito, e o salão ficou em silêncio. Há 1 ano, neste mesmo lugar, eu fiz uma promessa a vocês, começou ele, a voz ressoando com emoção. Eu prometi que, se vocês acreditassem na minha visão, se trabalhassem com o coração e tratassem cada pessoa com dignidade, nós não apenas teríamos sucesso, mas dividiríamos os frutos desse sucesso. Hoje é o dia de cumprir essa promessa. Ele se virou para Laura, que se aproximou com um grande envelope nas mãos. Graças ao trabalho incrível de cada um de vocês, sob a liderança fantástica da nossa gerente Laura, o Hotel Fazenda Água Clara não apenas atingiu suas metas, mas a superou em mais de 50%. Tivemos o ano mais lucrativo da história deste prédio. Um aplauso estrondoso irrompeu na plateia. As pessoas se abraçavam, assobiavam, os olhos brilhando de orgulho e felicidade. E como prometido, continuou Gustavo, quando o barulho diminuiu, cada centavo desse lucro será distribuído. O valor do bônus deste ano, para cada funcionário, do mensageiro ao chefe de cozinha, será o equivalente a 6 salários extras. Se o aplauso anterior foi alto, o que se seguiu foi ensurdecedor. Gritos de alegria, lágrimas, abraços. Para muitos ali, aquele dinheiro mudaria suas vidas. Significava a entrada de uma casa própria, a faculdade dos filhos, o tratamento de saúde de um parente, o fim das dívidas. Era mais do que dinheiro, era esperança, era segurança, era o reconhecimento tangível de seu valor. Enquanto a celebração continuava, Daniel se aproximou de Gustavo, os olhos marejados. Você conseguiu, seu louco. Você realmente conseguiu. Você não construiu apenas um negócio de sucesso. Você construiu uma comunidade. Uma família. Nós construímos, corrigiu Gustavo, sorrindo. Juntos. Mais tarde, durante a festa, uma senhora se aproximou de Gustavo. Era a copeira que ele vira sendo tratada com desdém no bar do hotel em sua primeira noite. Senhor Gustavo, eu posso lhe dar um abraço? Perguntou ela, a voz trêmula. Claro, Dona Maria, disse ele, que fazia questão de saber o nome de todos. Ela o abraçou com força, chorando em seu ombro. O senhor não sabe o que isso significa. Em 40 anos de trabalho, é a primeira vez que alguém me olha como gente. É a primeira vez que eu sinto que meu trabalho tem valor. Com esse dinheiro, eu vou poder me aposentar e comprar uma casinha no interior. O senhor me deu a minha dignidade de volta. Gustavo sentiu um nó na garganta. Aquele abraço, aquelas palavras, valiam mais do que todo o lucro do hotel.
Aquela era a verdadeira medida de seu sucesso. Enquanto isso, a quilômetros dali, em uma pequena pousada em construção na serra, Fábio recebia uma transferência bancária em seu celular. Era o seu primeiro salário completo. Um valor modesto, mas ganho com o suor de seu rosto. Ele passou o dia carregando sacos de cimento e aprendendo com os pedreiros a assentar tijolos. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora estavam calejadas e sujas. Seu corpo doía, mas sua mente estava em paz pela primeira vez em muito tempo. Ele usou parte do dinheiro para comprar materiais de construção extras, e no final do dia, ajudou um de seus colegas de trabalho a consertar o telhado da casa humilde onde morava. Não esperava nada em troca. Fez isso simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Ao ver o sorriso de gratidão da família do colega, Fábio sentiu um tipo de satisfação que nenhuma suíte presidencial ou cargo de poder jamais lhe dera. Ele estava, tijolo por tijolo, reconstruindo não apenas uma pousada, mas a si mesmo. De volta ao hotel, a festa continuava. Laura fez um discurso emocionado, agradecendo a Gustavo pela oportunidade e à equipe pela dedicação. Ela anunciou novas iniciativas para o próximo ano, um programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários e uma parceria com uma instituição de caridade local. O hotel não era mais apenas um negócio, era uma força para o bem na comunidade. No final da noite, Gustavo estava em sua suíte, a mesma que fora o estupim de toda a história. Ele estava na varanda, olhando as luzes da cidade, assim como fizera em sua primeira noite. Mas desta vez, ele não se sentia um estranho. Ele olhava para baixo e não via apenas um prédio, mas um farol de esperança, um lugar cheio de histórias de superação e de vidas transformadas. Seu telefone tocou. Era seu capataz. Seu Gustavo, só para avisar. A mimosa deu cria de novo. Um bezerro forte e saudável. E adivinha só? É uma fêmea. Mais uma para aumentar o rebanho. Gustavo sorriu. A vida continuava, tanto na fazenda quanto na cidade. Eram mundos diferentes, mas ele havia conseguido uni-los com os mesmos valores. O respeito, a dignidade e o trabalho honesto eram sementes que floresciam em qualquer solo. A colheita havia sido boa, e ele mal podia esperar pelo próximo plantio. 5 anos depois, o nome Hotel Fazenda Água Clara era uma referência internacional em hospitalidade. O modelo de gestão de Gustavo, focado na valorização humana, virou estudo de caso em universidades de negócios. Várias outras empresas, inspiradas por sua história, começaram a implementar políticas semelhantes. A Revolução Silenciosa, como a imprensa apelidou, estava se espalhando. O hotel na capital era apenas a primeira unidade. Com os lucros reinvestidos, Gustavo, agora em parceria com Laura, abriu outras filiais. A pequena pousada na serra, reconstruída por Fábio, tornou-se um refúgio charmoso e de grande sucesso. E Fábio, após anos de trabalho duro e discreto, foi promovido a gerente da unidade, um líder agora respeitado por sua humildade e por sua ética de trabalho incansável. Ele nunca mais usou um terno. Preferia sua camisa de trabalho, suja de terra, a mesma que lembrava todos os dias de onde veio e de quem se tornará. Gustavo continuava morando em sua fazenda. Ele nunca se mudou para a cidade, nunca assumiu um título pomposo. Para todos, ele ainda era apenas o Gustavo, o criador de gado. Mas seu legado era imenso. Ele provou ao mundo dos negócios que é possível ser bem-sucedido tratando as pessoas com decência. Provou que o maior ativo de uma empresa não está em seus cofres, mas no coração de seus colaboradores. Certa tarde, um jovem casal chegou ao hotel da capital. Eram simples, vestiam roupas modestas e pareciam maravilhados com o luxo ao redor. Eles se aproximaram da recepção, onde uma nova atendente, treinada pessoalmente por Laura, os recebeu com um sorriso caloroso. Boa tarde. Bem-vindos. Em que posso ajudar? Bem, disse o rapaz, um pouco nervoso. Nós nos casamos hoje. Não temos muito dinheiro, mas nosso sonho era passar pelo menos uma noite em um lugar como este. A recepcionista não olhou para as roupas deles. Olhou para a esperança em seus olhos. Ela consultou o sistema. O hotel estava, como sempre, lotado. Não havia um único quarto disponível. Ela poderia simplesmente dizer sinto muito, estamos lotados e dispensá-los. Seria o procedimento padrão em qualquer outro hotel. Mas ela havia sido ensinada a pensar diferente. Um momento, por favor, disse ela. Ela pegou o telefone e ligou para Laura. Explicou a situação. Do outro lado da linha, Laura sorriu. Ela se lembrou de si mesma, anos atrás,
julgando um homem por suas roupas. Ela sabia exatamente o que fazer. A suíte presidencial está livre esta noite? Perguntou Laura. Sim, senhora. O hóspede que a reservou teve o voo cancelado. Ótimo, disse Laura. Ofereça a eles. Pelo preço de um quarto simples. É um presente de casamento do hotel. A recepcionista ficou emocionada com a generosidade, mas não surpresa. Eram atitudes como essa que faziam daquele lugar tão especial. Ela desligou o telefone e se virou para o casal. Senhor e senhora, parece que hoje é o dia de sorte de vocês. Temos um upgrade. Vocês ficarão em nossa melhor suíte. As lágrimas de alegria que brotaram nos olhos do jovem casal foram a confirmação de que a missão do hotel continuava viva. Naquele mesmo momento, Gustavo estava em sua fazenda, sentado na varanda de sua casa, observando o pôr do sol tingir o pasto de dourado. Ele tomava seu café, o cheiro de terra enchendo seus pulmões. Ele não sabia do casal, da suíte, do pequeno ato de gentileza que acontecia a centenas de quilômetros dali. Mas ele não precisava saber. Ele havia criado uma cultura, não um conjunto de regras. Ele havia plantado sementes de respeito em solo fértil, e agora as flores nasciam sozinhas, espalhando seu perfume muito além de onde ele podia ver. Um bezerro recém-nascido se aproximou da cerca, e Gustavo se levantou para acariciá-lo. Ali, naquele gesto simples, estava a essência de tudo. Cuidar, nutrir, respeitar a vida em todas as suas formas. Fosse um bezerro em seu pasto ou um ser humano em seu hotel. O princípio era o mesmo. A história do criador de gado que comprou um hotel não era sobre vingança ou sobre dinheiro. Era sobre o poder transformador do respeito. Era prova de que, não importa quão sujas estejam suas botas, o que realmente define um homem é a limpeza de sua alma e a firmeza de seu caráter. E esse era um legado que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar.